Oi, pessoal, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo para abordar algumas questões que eu tenho recebido por e-mail e também algumas questões que, na verdade, têm se tornado um pouco recorrentes nos últimos tempos, então eu acho que talvez sirva para a gente aumentar, então, a nossa consciência, a nossa reflexão a respeito desses tópicos. Muita gente me escreve perguntando, falando um pouco da lei da atração. Eu não sei porque esse vídeo da lei da atração é o vídeo que mais teve acessos no YouTube, e as pessoas me perguntam muito a respeito da lei da atração, a respeito de como manifestar no exterior aquilo que a gente tem no nosso interior e de como colocar tudo isso para funcionar. É uma coisa que, eu não vou mentir para vocês, é uma coisa que só recentemente mesmo eu tenho de fato aprendido como fazer. Então, eu não sou nenhuma grande estudiosa teórica do assunto da lei da atração. Eu acredito que aí tenho até mais pessoas que tenham mais prática mesmo, né, nessa questão, que tenham mais, na verdade, mais estudo, né, que tenham se interessado por essa temática antes de mim, mas eu tô aqui para compartilhar a minha experiência sincera com vocês e para dar aí as dicas que eu acredito que sejam as dicas que fazem dar certo. Pelo menos tem dado certo no meu caso. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante de salientar, porque assim, muitas pessoas me escrevem falando a respeito de mentalizações, a respeito de visualizações, a respeito do controle do pensamento, do pensar positivo. E uma coisa que eu acho que é interessante de ficar clara para vocês é que assim, as imagens que vocês criem dentro da cabeça de vocês, de um trabalho que vocês queiram ter, que seja mais satisfatório do que o trabalho que vocês têm hoje, ou de um relacionamento afetivo no qual vocês se sintam melhor do que vocês se sentiram nos últimos ou estão se sentindo no relacionamento afetivo atual. Eu acho que, na verdade, assim, a imagem em si, ela não é tão importante, né? Quem pratica meditações guiadas, né, ou exercícios de visualização criativa comigo no meu consultório, já me ouviu falar um pouco a respeito disso, de que a imagem que a gente cria, ela por si só, ela não é tão importante. A imagem, ela é importante por quê? Porque nós pensamos através de imagens, né? Os nossos pensamentos, eles são baseados em imagens. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa, vem uma imagem. Então, a gente precisa trabalhar usando a imagem, num primeiro momento. A imagem em si, quando você imagina o trabalho que você quer ter, ou você imagina o relacionamento que você quer ter, ou você imagina uma cena na qual você se sinta bem, seja com o seu corpo, seja com o seu cônjuge, seja com a sua vida financeira, essa imagem, ela só é importante se ela for clara o suficiente para despertar em você os sentimentos de abundância, de felicidade, de merecimento. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. As pessoas, elas se preocupam muito mais com as imagens que elas criam, com as mentalizações que elas fazem, do que propriamente com a forma como elas se sentem diante dessas mentalizações. O mais importante é a forma como a gente se sente, né? Os pensamentos, eles acontecem em imagens. Os sentimentos é a reverberação física dessas imagens. É como essas imagens do pensamento afetam o nosso corpo físico. E esse ato de afetar o corpo físico é que causa uma mudança vibracional, que causa uma mudança energética. E é essa mudança energética que acaba servindo como antena para a gente receber do universo, receber da vida que estamos aqui continuamente co-criando, situações que vão perpetuar, na verdade, estes sentimentos. Então, quando você se sente grato por alguma coisa, você entra em contato com o sentimento da gratidão, você se permite expandir esse sentimento da gratidão para todas as células do seu corpo, você está emanando uma energia que vai se sintonizar com situações compatíveis com essa vibração de energia. Então você vai se sintonizar com situações que gerem em você
este mesmo sentimento de gratidão, esse mesmo sentimento de contentamento. Então, eu acho que o primeiro erro que eu vejo as pessoas fazendo quando elas querem mudar a frequência vibracional delas, quando elas querem despertar sentimentos positivos e elas se esforçam para atuar no sentido do pensamento é esse. Você tem um problema, você quer mudar a frequência desse problema e quando você vê, por mais que você esteja pensando numa outra coisa, muitas vezes o que você está sentindo é aquele problema. Né? Então, vamos supor que você tenha uma determinada questão, uma determinada dificuldade na sua vida. Vamos pensar uma coisa que muita gente me pergunta, que é a questão de falar em público. Né? Então, eu recebi um e-mail de uma pessoa outro dia que falava que ela estava continuamente lembrando de uma situação na qual ela tinha se exposto em público, na qual ela falava em público e ela começava a gaguejar. Né? E esse é só um exemplo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar com isso e vai conseguir captar alguma coisa a partir desse exemplo. Então, ela, quando ela ia falar em público, ou quando ela imaginava, quando ela pensava que ela ia falar em público, por mais que ela visualizasse ela conseguindo falar em público sem gaguejar, por mais que ela conseguisse dentro da mente dela visualizar a cena dela começando a falar em público e terminando de falar em público sem gaguejar nenhuma vez, o tempo todo ela estava com medo de que isso acontecesse. Ela estava com medo de gaguejar novamente. Ela estava com medo e quando ela começava a falar em público e ela não entrava na gagueira, ela pensava, ufa, que alívio, acho que dessa vez eu não vou gaguejar. Então, fica fácil para vocês a gente imaginar, né? Você pode estar pensando coisas muito positivas, mas se essas imagens não são capazes de alterar a forma como você se sente, você vai estar sempre pensando, ufa, ainda bem que aquilo que eu não quero que aconteça não está acontecendo. E você continua vibrando essa mesma coisa. Né? Então, outra sugestão, outro dia, um amigo meu do Facebook, que recentemente eu conheci ele pessoalmente, ele me pediu para fazer um vídeo diferenciando o que é meditação e o que é mentalização, né? Essa diferença. Eu acho que essa diferença é uma diferença muito pertinente para o tema deste vídeo, porque a meditação, no sentido mais puro e simples da palavra, é você contemplar os seus próprios pensamentos. Quando você medita, você não está pensando em alguma coisa específica, por mais que existam meditações que utilizem esse foco da atenção, na verdade você não está pensando em nada específico. Às vezes você pode focar a sua atenção numa coisa específica, por exemplo, na chama de uma vela, ou por exemplo, contando as suas respirações, ou até entoando um mantra, mas de modo geral você não está pensando numa coisa específica, você está, na verdade, observando os seus pensamentos, como se você estivesse numa estação de trem e você vê os trens passando por você. E os trens são os seus pensamentos, né? Os trens são os sentimentos que te ocorrem, os pensamentos que te tomam a mente. E num primeiro momento é aquela barulheira de trem passando. Não é porque o trem está passando que você precisa se jogar dentro dele. Você simplesmente observa e ele passa. E quem começa a fazer uma prática de meditação consegue realmente sentir isso que eu estou dizendo com o tempo. Os pensamentos, você começa a lembrar de coisas, você começa a pensar em coisas que você fala, gente, a minha mente quer me dar qualquer coisa para eu pensar a respeito, porque eu tô aqui lembrando de uma coisa que não tem nada a ver, que aconteceu 5 anos atrás, justo agora, quando eu tô sentada para meditar. Então, isso é meditação, é você contemplar os seus pensamentos, é você perceber o que você pensa e você conseguir perceber que você não é os seus pensamentos, que você é algo mais do que os seus pensamentos. Quem é este que pensa? Este não é você. Esta é uma faceta sua, esta é uma parcela da sua personalidade, mas você não é os seus pensamentos. As mentalizações, elas já são diferentes. As mentalizações ou as visualizações criativas são vivências de relaxamento, em que a gente estimula esse relaxamento do corpo, o relaxamento da respiração, mas a gente dá uma tarefa para a mente, a gente foca a atenção da mente numa cena ou em cenas específicas, uma cena em
que você se veja obtendo uma coisa que você quer, ou então uma cena em que você se veja vivendo uma situação na qual você vai mudar alguma atitude, alguma postura, ou então você pode visualizar cores passando por dentro do seu corpo e te limpando, e você se sentindo mais purificado. A mentalização, ela tem um objetivo específico. A meditação não tem um objetivo específico. O objetivo da meditação é você mergulhar dentro de você mesmo, do seu próprio vazio. É você perceber que esse vazio está sempre ocupado por um monte de coisa, mas é você, de modo geral, é você observar quem pensa, é você observar o fluxo dos seus pensamentos, é você ficar no silêncio, é você ficar com você. A mentalização é te provocar uma determinada sensação. O objetivo da visualização guiada, da meditação guiada, ou dos exercícios de visualização criativa, é que você cumpra com um objetivo, coisa que na meditação não existe objetivo. Tem muita gente que fala, eu vou começar a meditar porque aí eu vou responder um monte de perguntas que me ocorrem. E quando as pessoas falam isso, eu falo, gente, sinto muito, mas vocês só vão criar novas perguntas. Quando as pessoas me perguntam como que eu sei que existe espiritualidade, como que eu sei que outro dia eu estava conversando com uma paciente minha e ela me perguntando, mas você, qual é a sensação que você tem depois de você estar fazendo as suas práticas, depois de uma determinada rotina, um determinado número de vezes, como que você sente que isso está te ajudando em alguma coisa? E é aquilo, não tem como responder essa pergunta sem você vivenciar, sem você passar por isso, porque é uma sensação que você tem, é uma mudança de sensação, é uma mudança de pensamento. Hoje em dia, eu falo para vocês, claro, como boa psicóloga, como boa profissional, eu sou muito mais treinada para achar o que o outro está fazendo de errado do que o que eu estou fazendo de errado. Mas hoje em dia, conforme você vai praticando e conforme você vai vendo a coisa funcionar, você vê que o mundo à sua volta muda, você vê que as situações que antes te causariam sentimentos negativos, hoje você consegue fazer um shift, você consegue mudar a frequência muito mais rapidamente, né? Mas o foco tem que ser na forma como você se sente. Hoje em dia existem situações que despertam o pior de mim, que despertam os meus sentimentos de baixa vibração energética, mas eu consigo não entrar nesses pensamentos, eu consigo não deixar que esses pensamentos virem sentimentos e que esses sentimentos alterem a minha frequência vibracional. E eu acho que este é o grande segredo, quando você consegue perceber, porque a sua mente ela vai continuar te mentindo coisas, ela vai continuar te botando medo, ela vai continuar falando, você vai gaguejar, ou tal coisa horrível vai acontecer com você. E se você, quando você consegue transcender isso, quando você consegue não gaguejar, você tá não gaguejando, e em vez de aproveitar o momento da não gagueira, você tá pensando que alívio que eu não tô gaguejando. Você continua vibrando a gagueira, você continua vibrando as suas dificuldades. Contem comigo para ajudar vocês neste processo. Então, espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês. Desejo a todos um ótimo início de semana, que seja uma semana abençoada para todos, de grandes realizações e grande ganho de consciência. É o que eu tenho dentro do meu coração por todos vocês. Um grande beijo. Queria agradecer muito as pessoas que estão me adicionando, as pessoas que mandam as suas mensagens, que mandam os seus e-mails. E, gente, assim, eu costumo responder todos os e-mails que eu recebo. Então, como muitas vezes as pessoas me mandam e-mails através do formulário do meu site, se de repente vocês perceberem que vocês me mandaram um e-mail e eu não respondi, existe a chance de este e-mail não ter chegado. Então, mandem de novo. Ou então me deixem recados no Facebook, que eu respondo sempre que eu pego. Certo? Namastê. Um grande beijo. E até a próxima.